Eu achei que estava vivendo um conto de fadas moderno. Juro por tudo que é mais sagrado, essa frase não sai da minha cabeça desde o dia em que tudo desmoronou. E olha que eu nunca fui dessas de idealizar casamento ou relacionamento perfeito. Sempre fui muito prática com essas coisas, meio pé no chão até demais, segundo minhas amigas. Mas com o Diego, sei lá. Parecia que finalmente eu tinha tirado a sorte grande. Nos conhecemos numa festa de Réveillon em Salvador, em 2015. Ele era amigo de um amigo, estava hospedado no mesmo hostel que eu e, no meio do caos de gente, fogos e cerveja quente, acabamos grudando. Ficamos todos os dias daquela viagem. Quando voltamos para São Paulo, já estávamos falando em namoro sério. Um ano depois, estávamos morando juntos. E em 2019, casamos. Eu nunca quis festa, ele também não. Fizemos uma cerimônia simbólica só com a família mais próxima no interior, um almoço simples, bem à nossa cara. E fomos direto para a lua de mel em Bonito, que foi a primeira viagem longa que fizemos juntos, ele todo bicho grilo, trilha, natureza, e eu só querendo descanso e vinho branco. A gente se equilibrava bem. Eu sou arquiteta, trabalho num estúdio de design de interiores com foco em reformas residenciais, aquelas coisas de Pinterest que todo mundo salva e nunca faz. Ele era publicitário, mas largou tudo em 2021 para abrir um café descolado na Vila Madalena. E eu apoiei. Mesmo não sendo o plano inicial, investi junto, ajudei no projeto do lugar, no branding, até na escolha das cadeiras e do nome do lugar, Amaranto. Nome bonito, né? Pois é. E aí tem a Luísa. Luísa era minha melhor amiga desde os tempos da faculdade. Nos conhecemos em 2011, dividimos apartamento por quase 5 anos, fizemos intercâmbio na Espanha juntas, passamos por términos, perrengues, entrevistas de emprego, crises de identidade e até terapia de casal. Porque teve uma época que a gente parecia mesmo um casal, de tanto que vivia grudada. Ela foi minha madrinha de casamento. Foi quem segurou minha barra quando minha mãe teve câncer. Me ajudou com o projeto do Café do Diego. Dormia aqui em casa quando brigava com os namorados. Era tipo irmã, só que sem o sangue, e, aparentemente, com um senso de traição bem mais aguçado. Mas calma. Ainda não chegamos nessa parte. O que você precisa entender primeiro é que, até muito pouco tempo atrás, eu estava fazendo planos de renovação de votos com um homem que, enquanto eu organizava tudo, estava literalmente enfiando minha melhor amiga na cama, e, pelo visto, sem camisinha. Mas antes de te contar como descobri, como reagi, e como virei o jogo de uma forma que até hoje me dá um gostinho de vingança doce, deixa eu te situar melhor em como tudo começou a ruir. Eu vinha sentindo uma coisa estranha no ar. Não era nem com o Diego, exatamente. Era um clima esquisito. Sabe quando você sente que tem algo fora do lugar, mas não sabe apontar o que? Começou quando eu fui convidada para dar uma palestra sobre design biofílico num congresso em Lisboa. Seriam só 10 dias, tudo pago, hotel top, público de arquitetura, um baita networking. Diego me incentivou, óbvio. Disse que cuidava de tudo por aqui, do café, da casa, da Nina, nossa vira-latinha adotada em 2020, que é praticamente uma filha para mim. A Luísa também vibrou. Disse que eu ia arrasar, que finalmente meu trabalho estava sendo reconhecido como merecia. Chegou até a me ajudar a escolher os looks para a palestra. E, como o universo é debochado, ela mesma foi quem tirou a foto que usei no post do Instagram, aquele que viralizou e me rendeu 3 novos clientes. A legenda era: a mulher que eu tô me tornando teria orgulho da menina que começou tudo sem saber por onde ir. Pois é. A legenda envelheceu mal. Durante minha viagem, tudo parecia tranquilo. Videochamadas à noite com o Diego, a Nina aparecendo no fundo, ele dizendo que sentia minha falta. A Luísa mandando mensagem todo dia. E aí, já arrasou? Tô orgulhosa de você, mulher, manda foto do look. Aquele tipo de apoio que só amiga de verdade dá. Só que não. No meu penúltimo dia em Lisboa, tive uma ideia que achei genial: reservar um resort em Ubatuba, o mesmo onde fizemos nossa primeira viagem como casal. Pensei, vou fazer surpresa.
Vou organizar uma renovação simbólica de votos, só nós dois, para celebrar tudo que passamos juntos. Quase 7 anos de casamento. Quase 10 de relacionamento. Achei que merecia. Liguei pro resort, consegui o mesmo chalé onde ficamos em 2016. Mandei fazer um mini buquê com as flores favoritas dele. Sim, ele gosta de flor, em especial lírios amarelos. Encomendei uma cesta com vinho, queijos, frutas. Planejei tudo com tanto carinho que chorei enquanto finalizava a reserva. Mandei mensagem para Luísa. Você acha cafona renovar votos com 7 anos de casados? Ai, amiga, claro que não. Vocês são um casal lindo, ele vai amar. Eu tô chorando só de imaginar. Eu também chorei. Mas por outro motivo. Só que você ainda não sabe o pior. Isso tudo foi antes da bomba. Antes do print. Antes da noite em que o celular dele ficou dando notificação enquanto ele tomava banho, e a curiosidade, ou o instinto de sobrevivência, falou mais alto. Antes de eu ler uma conversa inteira entre ele e a Luísa que começava com: Amor, tô com enjoo de novo. Será que já posso fazer o teste? Sabe quando você sente seu estômago virar? Tipo enjoo de montanha-russa? Foi exatamente isso que senti quando li aquela mensagem. Eu estava no nosso quarto, descalça, ainda com a mala pela metade, tentando decidir se contava ou não da surpresa do resort. Diego tinha acabado de sair do banho e deixou o celular destravado em cima da cama. Ele sempre fazia isso, sem neura, e eu nunca tive o hábito de fuçar. Mas aquele TUN do WhatsApp foi quase como um empurrão do universo. A tela acendeu e eu vi só uma notificação com o nome dela, Luísa. Achei estranho. O coração bateu diferente. Não era só porque era ela, mas por causa do emoji. A gente nunca usa emoji com amigos assim. Eu nunca tinha visto esse apelido ali. Nunca vi ele chamando outro amigo com coraçõezinho, e muito menos uma mulher que, teoricamente, era minha melhor amiga. E aí, como se eu estivesse anestesiada, peguei o celular e cliquei. A conversa estava fixada. Eles falavam todos os dias. Várias vezes por dia. E não era conversa de amigos. Era troca de intimidade, apelidinhos, reclamações sobre mim, sobre o relacionamento deles, segredos que ela claramente sabia e eu não. E, no meio de tudo, aquele balde de ácido. Luísa. Amor, tô com enjoo de novo. Será que já posso fazer o teste? Diego. Faz sim. Mas faz um de farmácia primeiro antes de ir no laboratório. Se for positivo, aí a gente conversa. Luísa. Você vai mesmo conversar com ela? Sério? Diego. Vou. Mas preciso esperar o momento certo. Ela tá tão empolgada com essa viagem, e agora com esse lance de resort. Não quero estragar tudo agora. Como assim estragar tudo agora? Como assim esperar o momento? Certo? Eu li, reli, tirei print, salvei no meu e-mail. Meu cérebro entrou num modo automático. Eu lia tudo como se fosse de fora do corpo. Sabe aquele momento em que sua alma parece dar um passinho para trás, e você vira uma espectadora da sua própria tragédia? Foi isso. Fechei o celular, coloquei de volta no lugar. E continuei como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, fingi. A melhor atuação da minha vida. Oscar, Palma de Ouro, M. Ele nem desconfiou. Continuei com a surpresa, falei do resort como se fosse a ideia mais espontânea do mundo. E ele atuou de volta, fingiu surpresa, alegria, gratidão. Mas eu vi o pânico nos olhos dele. Vi o jeito que ele ficou tenso quando mencionei que já tinha reservado o chalé, que seria no próximo fim de semana. Vi como ele apertou os olhos e forçou um sorriso. Como se tivesse calculando quanto tempo ainda tinha pra, sei lá, sumir? Confessar? Eu não sabia o que fazer. Ainda não tinha certeza se confrontava ou se esperava. Parte de mim queria gritar, explodir, jogar tudo no ventilador. Mas outra parte, a parte ferida, humilhada, mas estrategista, queria observar mais.
entender até onde aquilo ia. A Luísa começou a aparecer menos. Evitava meus convites, respondia minhas mensagens de forma fria. E eu fingia não perceber. Em uma das vezes em que tentei marcar um brunch com ela e mais 2 amigas, ela mandou: Luísa, amiga, tô super gripada essa semana. Acho que é uma virose. Melhor a gente remarcar. Eu respondi com um simples melhoras, a mesma figurinha que ela usava com ele. E fiquei esperando a reação. Ela demorou 4 horas para responder. Luísa. Obrigada, cínica. Fria. Tão dissimulada que me deu náusea. Mas eu já tinha meu plano. Na quarta-feira daquela semana, combinei um almoço com a irmã do Diego, a Vanessa. Sempre fomos próximas, e eu sabia que ela podia me ajudar. Não contei tudo, só insinuei. Você acha que o Diego anda meio estranho? Estranho como? Distante. Reservado. Você sabe de alguma coisa que eu não sei? A Vanessa olhou para mim e mordeu o lábio. Depois desviou o olhar. Olha, eu não queria me meter, mas desde que vocês abriram o café, ele ficou meio, sei lá, com a cabeça em outro lugar. E tem uma coisa que eu, enfim, não sei se devo dizer. Pode falar. Eu vi ele uma vez na padaria, há umas 3 semanas, com uma menina. Achei que era você de costas, mas quando cheguei perto, era a Luísa. E eles estavam de mãos dadas. Senti um calor subir pela espinha. Você tem certeza? Absoluta. Eu até pensei que era alguma brincadeira. Mas ela parecia nervosa. Quando me viu, soltou a mão dele rapidinho. E ele fingiu que nada aconteceu. Aquilo foi o ponto de virada. Eu não estava louca. Não era paranoia. Eu tinha provas, prints, testemunha. Agora era só questão de tempo. Na quinta-feira à noite, mandei uma mensagem para Luísa. Preciso muito conversar com você. Pode vir aqui em casa amanhã à tarde? Claro, amiga. Tá tudo bem? Mais ou menos. Mas quero conversar pessoalmente. E ela caiu direitinho. Fingiu preocupação. Fingiu amizade. Fingiu tudo que destruiu pelas costas. Enquanto isso, Diego já estava fazendo planos para o final de semana no resort. Me perguntava se precisava levar terno, se eu queria fazer uma cerimônia na praia, se ele devia escrever votos. Olhava para mim com olhos de cachorrinho arrependido. Mas eu só via um estranho. A verdade é que ali eu já não era mais esposa. Nem vítima. Nem amiga traída. Ali eu já estava preparando a minha vingança. E ela ia ser bonita. Na sexta-feira, a Luísa chegou aqui em casa às 14 horas, pontualmente. Como sempre. Ela era obcecada com o horário, o que, ironicamente, nunca a impediu de atrasar a própria moral. Ela apareceu com uma bolsinha pequena e o cabelo preso num coque frouxo. Cara lavada, roupa básica, aquele ar de quem só quer ajudar. Veio me abraçar como se nada estivesse acontecendo. E eu deixei. A Nina, nossa cachorrinha, rosnou para ela. E isso nunca tinha acontecido. Eu quase agradeci a bichinha mentalmente. Os animais sentem, né? Eu sempre soube. A gente sentou na varanda. Eu fiz café, coloquei pão de queijo no forno, criei a cena perfeita de conforto, como quem vai desabafar algo sério. Ela ficou inquieta, olhando pro celular o tempo todo. Lu, eu preciso te perguntar uma coisa. Mas eu quero que você me olhe nos olhos e me diga a verdade. Ela travou. Claro, amiga. Fala. Você tá tendo um caso com o Diego? O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ela me olhou, surpresa. Mas não foi surpresa de quem está sendo injustamente acusado. Foi aquele susto de quem foi pega. Como assim? Você tá louca? Não. Só tô cansada de ser feita de idiota. Eu peguei meu celular e abri os prints. Deslizei até a conversa do teste de gravidez. Estendi para ela. Vi o sangue sumir do rosto. Você quer que eu continue?
Tem mais. Ela olhou pro chão. Ficou muda por alguns segundos. Não era para ter acontecido. Mas aconteceu. Foi um erro. A gente estava confuso. Você viaja demais. O Diego se sentia sozinho. Você tá mesmo jogando essa em mim? Ela tentou pegar o celular da minha mão. Eu puxei de volta. Você sabia que eu estava planejando renovar meus votos com ele? Você sabia. E mesmo assim. Ela começou a chorar. Eu, não. Eu tô grávida. Pronto. A bomba. Dita em voz alta. A confirmação. E ele vai ficar com você? Perguntei, bem calma. Ela hesitou. Ele disse que ainda não sabe. Que te ama, mas que também me ama. Que tá confuso. Eu ri. Foi involuntário. Uma gargalhada seca, amarga. Você sabe o que é pior, Luísa? Eu acreditava em você. Mais do que em qualquer pessoa. Ela começou a pedir desculpas. A chorar mais. A dizer que estava perdida, que não sabia como me contar. Que tentou terminar com ele, mas que ele insistia. Que tudo era culpa dele. A essa altura, eu já estava com a mente em outro lugar. Porque tudo aquilo não era mais surpresa. Era só a confirmação da podridão. Você vai contar para ele que eu sei? Ela perguntou. Ainda não. Respondi, me levantando. Você vai fazer o quê? Você vai descobrir. Ela saiu meia hora depois. Eu observei pela janela enquanto ela esperava o Uber, cabisbaixa. A imagem perfeita da mulher arrependida, mas não arrependida pela traição, e sim por ter sido pega. Naquele mesmo dia, eu liguei para Vanessa. Preciso da sua ajuda. Expliquei tudo. Ela ficou em choque, mas topou ajudar sem hesitar. Montamos um plano. Ia ser no resort mesmo. Ele ia ter a renovação de votos que tanto queria. Só que do meu jeito. No sábado de manhã, partimos. 3 horas de estrada. Diego no carro ao meu lado, todo feliz, animado. Falando sobre como a gente merecia aquele tempo juntos, sobre como estava pensando em largar tudo e viajar mais, viver de forma mais simples. Cafajeste espiritualizado. Que fase? Você tá tão quieta, tá tudo bem? Ele perguntou. Tô só cansada. Foi uma semana. Puxada. Ele não percebeu nada. Chegamos no resort por volta das 11 horas. O mesmo chalé. Tudo igual à primeira vez. Até o cheiro do sabonete artesanal me trouxe de volta para 2016. Só que agora o cenário era outro. E eu era outra. Deixamos as malas, tomamos um drink no restaurante, fizemos uma caminhada na praia. Eu segui com a encenação. Ele estava leve, sorridente. Eu observava tudo com frieza cirúrgica. No fim da tarde, falei que tinha reservado um mini ritual de renovação de votos com um celebrante local. Nada muito formal. Só nós dois. Ele achou a ideia incrível. Quase chorou. Às 18 horas, fomos até uma parte isolada da praia, onde montei uma tenda simples, com velas e almofadas. Vanessa estava lá, com uma câmera na mão, fingindo ser a fotógrafa do resort. Quando ele chegou e viu a estrutura, ficou emocionado. Você pensou em tudo, amor. Que coisa linda! Você merece. Aí pedi para ele sentar. Eu tinha escrito meus votos. Ele se sentou, emocionado. E começou a me filmar com o celular. Vai, amor. Quero guardar isso para sempre. Perfeito. Grave tudo, seu otário. Eu abri um envelope com meu texto. E comecei a ler. Diego, quando te conheci, achei que tinha encontrado o parceiro ideal. Alguém para dividir a vida, os sonhos, os tropeços. Achei que éramos um time. E por muito tempo, fomos. Mas hoje, estou aqui não para renovar nossos votos, mas para encerrar o contrato. Ele riu, achando que era piada. É sério isso?
Você engravidou a minha melhor amiga. E eu sei. Li tudo. E ela me confirmou. O rosto dele desmontou. Ficou branco como sal grosso. Amor, não, calma, deixa eu explicar. Não precisa. Tá tudo aqui. Eu tirei um pendrive da bolsa. Tem print. Tem áudio. Tem vídeo. Tem tudo. Isso aqui é só uma lembrança do fim. Ele se levantou, nervoso. Você armou tudo isso? Com sua irmã. Eu armei para me libertar. Isso aqui é a minha catarse. E também vai ser sua ruína. Ele tentou se explicar, chorou, ajoelhou. Vanessa filmava tudo. Impassível. Eu só queria que você soubesse que eu não sou burra. E que, diferente de você, eu tenho dignidade. Eu saí da tenda. Deixei ele lá, sozinho, cercado de velas, com o mar ao fundo, a moldura perfeita para um homem que perdeu tudo. Na recepção, pedi um Uber de volta para São Paulo. Vanessa veio comigo. Deixei o chalé pago até domingo. Que ele aproveitasse com a consciência. Ou com a amante. Ou com os dois. Tanto faz. Na segunda-feira, entrei com o pedido de divórcio. Na terça-feira de manhã, meu advogado já tinha protocolado o pedido de divórcio. Eu optei por fazer tudo pelo civil, mas com um detalhe: anexei ao processo todos os prints, áudios e registros da traição. Era só para deixar registrado. Eu sabia que, judicialmente, talvez aquilo não mudasse muita coisa. Mas para mim, emocionalmente, significava tudo. Era como colocar um selo no fim de um ciclo. A parte boa é que o Amaranto, o café que ele tanto amava, estava no meu nome. Quando abrimos, ele ainda estava com CPF irregular por conta de uma dívida antiga da época da agência, e o contador sugeriu que a gente colocasse o CNPJ no meu nome até ele regularizar. Nunca regularizou. Eu pensei em devolver o café. Vender a parte dele. Ser nobre, manter a compostura. Mas aí eu lembrei de cada vez que ele me chamou de neura, de paranoica, de controladora quando eu perguntava por que a Luísa andava tanto lá no café, mesmo não tendo nada a ver com o negócio. Lembrei de quando ele me disse que eu era difícil de lidar, que a Luísa era mais leve, que eu levava tudo pro lado pessoal. E eu acreditei. Eu chorei no banheiro escondida, achando que tinha algo errado comigo. Que talvez eu estivesse mesmo exagerando. Então não. Eu não ia ser nobre. Eu ia ser justa. E justiça, às vezes, tem gosto de vingança. Na quarta-feira, fui pessoalmente até o Amaranto. Entrei pela porta dos fundos com o chaveiro, antes do horário de abertura. Mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp da equipe. Bom dia, pessoal! A partir de hoje, o Amaranto está passando por uma reestruturação. O Diego não faz mais parte da administração do café. Quem tiver dúvidas, pode falar comigo diretamente. Obrigada pela compreensão. Explosão. Mensagens começaram a pipocar. Como assim? Ele saiu por quê? Você tá bem? A Luísa vai continuar vindo aqui? Essa me pegou. Fiquei sentada no sofá do salão, com uma xícara de café coado na mão, esperando a tempestade. Às 9h32, Diego entrou. Cara de quem não dormia desde domingo. Quando me viu, parou na porta. O que você tá fazendo aqui? Gerenciando o que é meu. Você não pode fazer isso. Ah, mas eu posso. Quer que eu chame o contador para explicar? Ele bufou. Passou a mão no cabelo. Andava de um lado pro outro. Você não vai fazer isso comigo. Eu já fiz. E não foi com você. Foi por mim. Você quer me destruir? Não. Eu só quero seguir em frente. E você também deveria. Ele me encarou por alguns segundos. E aí soltou a pérola. Você sempre foi fria. Era óbvio que eu ia procurar carinho em outro lugar. Pronto. A cereja do bolo. O selo de idiota carimbado. Engraçado.
Por que agora eu sou a única que sobrou com alguma coisa nas mãos? Você ficou com o quê? A amante e um filho que você nem sabe sequer. Ele ficou mudo. E foi embora. Nos dias seguintes, fiz questão de tornar as mudanças públicas. Redesenhei o branding do café, troquei o nome para Flor de Sal, uma ironia pessoal, algo que parece delicado, mas é tempero forte, essencial e um pouco cortante. Fiz um post no Instagram. Às vezes, o que parece o fim é só o começo. O Tamaranto deu lugar ao Flor de Sal. Uma nova fase, com mais verdade, menos disfarces. Obrigado a todos que continuam comigo. Foi o suficiente. Nos comentários, várias indiretas. Finalmente! Sabia que tinha algo errado ali. Você é incrível. Vai voar mais ainda. E, claro, nenhuma palavra da Luísa. Mas eu não tinha esquecido dela. Ela estava afastada do trabalho, de repouso. A gravidez era real. E, por mais que meu instinto gritasse para expor tudo, contar para a família dela, pro pessoal da empresa onde trabalhava, fazer um escarcéu público, eu segurei. Mas teve um detalhe que deixei escapar. No sábado seguinte, mandei flores. Sim. Flores. Um buquê enorme de lírios amarelos. No cartão, só escrevi: agora você tem exatamente o que merece. Com carinho, a controladora. Ela recebeu em casa. E eu soube porque uma amiga em comum me mandou o print do story dela, só uma foto do buquê com a legenda. Sem resposta. Sem confrontos. Só silêncio. No fundo, eu acho que ela sabe que não precisa se defender. Ela já perdeu. Perdeu a mim. Perdeu a própria dignidade. E ganhou um homem que traiu a mulher que ele dizia amar. Boa sorte com isso. Já o Diego tentou me mandar mensagem dias depois. Um textão cheio de arrependimento, falando que fez tudo errado, que a ficha caiu, que a Luísa é confusa, que o bebê pode nem ser dele. Eu respondi com um áudio de 3 segundos. Boa sorte. Vai precisar. Bloqueei. De tudo. Celular, redes, memória. A última notícia que tive foi que ele pediu um empréstimo para abrir outro café. E que o bairro inteiro comparava com o Flor de Sal, dizendo que o novo era uma cópia sem alma. Fiquei com dó? Nem um pouco. Hoje faz exatos 3 meses desde o ritual de separação no resort. Às vezes, acordo pensando que tudo foi um sonho bizarro. Tipo uma daquelas histórias que a gente lê no Reddit e acha que é exagerada demais para ser verdade. Mas aí olho em volta, vejo minha casa em paz, a Nina dormindo no sofá, o Flor de Sal funcionando melhor do que nunca, e lembro, não foi sonho. Foi livramento. Eu não sou dessas que romantiza sofrimento. Não quero pagar de guerreira que superou tudo porque, sinceramente, eu preferia não ter passado por nada disso. Mas já que aconteceu, tirei algumas lições que talvez sirvam para alguém que leia isso aqui. Se algo parece estranho, confie no seu instinto. Eu senti. O corpo avisa. O ambiente muda. A energia muda. A gente só não quer enxergar porque dói. Traição nunca é sobre você. Ele não me traiu porque eu viajava demais, porque eu era fria, ou porque a Luísa era leve. Ele traiu porque ele é fraco. Porque não tem coragem de lidar com as próprias frustrações. E ela, ela traiu porque é egoísta. Porque confundiu intimidade com posse. Porque quis o que era meu e não teve nem a decência de admitir. A vingança pode ser silenciosa, e mesmo assim ensurdecedora. Eu não precisei gritar, expor, destruir reputações. Só precisei mostrar quem eles realmente eram. E deixar que o mundo observasse. Hoje, se alguém me pergunta por que me separei, eu respondo com um sorriso. Ele engravidou minha melhor amiga enquanto eu organizava nossa renovação de votos. É simples, direto e tão surreal que ninguém nem sabe o que dizer. Já recebi mensagens de gente que achava que a gente era o casal perfeito. Que invejava nossa parceria. Que dizia, vocês me fazem acreditar no amor.
E olha, eu entendo. Eu também acreditava. Só que amor não é cenário de Instagram. Amor é parceria. Lealdade. Cuidado. Amor é não trair quem te deu tudo. E agora, finalmente, eu entendo isso. A parte mais curiosa? Depois de tudo, me sinto mais leve do que nunca. Não porque estou sozinha, mas porque finalmente estou comigo. E sinceramente, tô bem melhor acompanhada.